Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Método Palavra. Aqui nós mostramos para vocês como é possível transformar a sua vida com mais saúde, equilíbrio emocional e prosperidade. Eu sou a Shensi, uma das mentoras terapêuticas do Método Palavra. E eu sou a Meiling, também mentora terapêutica do Método Palavra. E hoje o assunto que vamos falar é sobre o EFT, uma técnica de liberação emocional. E o que é o EFT ou EFT? Emotional Freedom Techniques. É uma técnica de liberação emocional onde, através dos pontos da acupuntura, sem agulha, você libera essas emoções ruins. O criador dessa técnica foi o Gary Craig. Ele foi o criador. Através do acesso do Dr. Roger Callahan, ele era um psicólogo, PhD, e ele fazia muitos experimentos. Ele já trabalhava com acupressão, que significa o quê? Acupuntura sem agulhas, através de pressionamento, e também da cinesiologia. Ele utilizava muito essas técnicas. Porém, num caso específico, que é o da Mary, que ela tinha muito medo de água, eles ficaram tratando durante muito tempo, 1, 2 anos, e ela não tinha quase nenhum avanço. E o que o Dr. Roger, na época, começou a notar? Que quando ela tinha essa fobia da água, e era tão forte, ela também tinha sintomas no corpo, como dor de estômago, como dor de cabeça, e ela não podia nem tomar banho de banheira, porque ela já ficava, por exemplo, se ela tomasse banho de banheira, ela ficava a noite inteira com dor de cabeça, de tanto que era essa fobia da água. E aí um dia ele, no experimento com ela, nessa crise que ela tava, muita dor de cabeça. E ele pediu para que ela pressionasse aqui debaixo dos olhos, né? Desse umas batidinhas debaixo dos olhos. E quando ela bateu debaixo dos olhos, ela olhou para ele e falou assim: passou. Eu não sinto mais nada. Passou o pavor da água. E aí ele ficou muito surpreso. Esse foi o primeiro caso dele, que aí ele criou o TFT. O que era o TFT antes do EFT? Ele tinha um protocolo um pouco mais complicado, onde batiam-se em vários outros pontos do que no EFT, e também tinha alguns outros tipos de movimentos. O Gary Craig, ele pediu para que o Dr. Callahan ensinasse ele essa técnica, e aí ele aperfeiçoou, simplificou, e aí ele criou o EFT. Então, resumindo tudo isso, chegamos no EFT, que é uma técnica muito simples, acessível, que não tem contraindicação e que é muito assertiva e que você pode utilizar em vários tipos de fobias, de sensações negativas e não a contraindicação. Que o EFT ou IFT chegou na nossa vida, nessa jornada de busca de autoconhecimento, de evolução. O EFT chegou na nossa vida porque estávamos procurando uma técnica mais mental para a gente conseguir cuidar dos nossos alunos do equilíbrio, dos nossos alunos aqui do consultório, mas de uma forma mais mental. Para aquelas pessoas que eram mais contestadoras e mais mentais também, que não funcionavam tanto com as técnicas energéticas. E aí a gente conheceu o EFT. Por quê? Inclusive, ele é utilizado nos veteranos de guerra. Então, os veteranos de guerra vão para a guerra, passam diversos traumas, desafios, muito sangue, muita violência. E aí, para eles conseguirem voltar para o cotidiano, para a família, para a vida mais comum, eles utilizam do EFT para esvaziar todas as emoções e sentimentos que ficou do pós-guerra. Claro, as experiências, elas não somem, não vai apagar o que eles vivenciaram na guerra, mas o sentimento vai embora. Então, assim, é uma técnica muito eficaz, muito potente para essa liberação. Mas já vou confessar uma coisa para vocês.
que eu particularmente, Chance, eu sou muito energética. As técnicas energéticas funcionam muito bem para mim. Inclusive no método Pallavi, com nossos alunos do equilíbrio, a gente personalizou muito o método, porque a gente sabe que tem pessoas que são mais mentais, tem pessoas que são mais energéticas, então a gente vai utilizando e mostrando o caminho para o nosso aluno de acordo com as habilidades e o que ele mais acredita e tem eficácia para ele. Mas para mim, eu funciono mais energeticamente. E quando conheci o EFT, achei muito interessante, mas confesso que não dei muita bola. Falei, porque funciona muito bem com a parte energética. Até chegar a minha vez de praticar o EFT em mim. Nos meus traumas, nos meus bloqueios, nos meus desafios e ver a eficácia. E ver que todo o sentimento que eu guardei de infância, de adolescência, dos meus desafios, eles foram embora. E pararam de me impedir hoje nos meus desafios como adulta. Então eu consegui evoluir na carreira, consegui evoluir profissionalmente, em relação à prosperidade, em relação ao relacionamento amoroso, em relação às relações minha com a minha mãe, em relação com a minha filha, porque eu fui liberando através do EFT todas as emoções que não serviam mais, de cenas do passado e de cenas do cotidiano também na minha vida adulta. Lembro muito bem também de uma cena com a minha filha, Valentina. Ela tava com febre, não era uma febre alta, mas era uma febre aí de 37,9, 37,8. E claro que o que eu vou falar aqui não exclui os tratamentos médicos da medicina convencional, mas é uma alternativa. É um método que vai auxiliar no processo de cura. E aí eu lembro dela com febre, e eu lembro de eu muito preocupada com essa febre. E eu lembro que não tinha o analgésico, né, o remédio para parar a febre naquele momento em casa, até porque eu utilizo muito pouco. E ele já estava vencido, enfim. Aí na hora, para eu dar para ela, não tinha. Falei, bom, vamos fazer o EFT com a mamãe. Ela é pequena, né, na gravação dessa aula ela tem 6 anos. Então eu falei, você vai pensando na febre indo embora, que a mamãe vai batendo nos pontos e vou falando em voz alta. Que a gente já vai explicar mais pra frente como funciona essa parte. E aí, coisas assim, de 3, 4 rodadas que eu fiz com ela. E aí passou uma meia horinha, a gente foi tomar café. A febre aí de 37,9, ela foi para 36,5, se eu não me engano, naquela época. Ou seja, ela diminuiu em mais de 1 grau. E aí ela já tava com a mão mais geladinha, já tava mais disposta, com um olhão, um sorrisão. Então o EFT é muito eficaz para essas questões físicas. Lembro muito também quando eu tava com meu marido e a gente tava lá na cozinha, um dia cheio de tarefas, cheio de desafios também. E a gente começou, sabe quando o casal começa a dar uma respondida mal um pro outro, aí começa a dar uns atritos, começa a levantar a voz, ou seja, a gente já começaram ali a discutir, brigar. Aí eu falei, não, peraí, você pode falar o que você quiser pra mim, e eu pra você também, só que a gente vai batendo nos pontos do EFT. E aí a gente foi batendo nos pontos e foi falando. E eu lembro que no meio da discussão a gente começou a rir. E eu falei, por que a gente tá fazendo isso mesmo? Ele, eu não sei, eu não faço ideia. E aí dispersou. Pra você ver que aquela discussão, aquela conversa, nada mais era do que os dois muito cansados, cheios de desafios no trabalho, no dia a dia. E ao invés de ter uma conversa saudável, produtiva, que vai fazer o casal ir pra frente, era apenas uma discussão que não ia levar pra lugar nenhum. Aí o EFT já fez a gente liberar através do riso todo o sentimento ali acumulado e a gente ficou tudo bem. E aí isso não se estendeu, não virou uma briga maior lá na frente e ficou tudo de uma forma leve. A gente tem muitos relatos de alunos que praticam EFT diariamente para, por exemplo, acordou com dor de estômago e é um dia cheio que precisa fazer muitas coisas do trabalho, vai lá, aplica o EFT, faz as rodadas como a gente ensina dentro do nosso acompanhamento, do nosso curso, e já se sente muito bem. Pacientes com enxaqueca, com muita dor de cabeça, também vão lá, fazem as rodadas e se sentem muito bem. E questões também muito emocionais, como a sensação de estar sendo rejeitada, às vezes na família, no trabalho, às vezes uma sensação de ansiedade, de estar se sentindo inadequada, ou com medo de arriscar em algum negócio, em algum relacionamento.
Então, os nossos alunos, a partir do momento que eles conhecem, fazem o programa Equilíbrio e vão aprendendo essa técnica, eles vão esvaziando sozinhos todos os sentimentos aí que atrapalham o nosso dia a dia, que dificultam a prosperidade da nossa vida como um todo. Então assim, é muito eficaz e a gente tem muitos relatos. Esse um dos relatos que eu falei pra vocês da dor de barriga foi a Ana. Ela mandou um áudio pra mim, ela falou assim, nossa, ela ainda tava validando a eficácia do FT. Ela falou assim, eu acordei, tava me sentindo muito mal, tinha coisas importantes do trabalho pra fazer, a dor de estômago tava forte. Ela falou, eu fiz 5 rodadas do FT e eu fiquei ótima. Aí ela falou assim, ótima mesmo, assim, no sentido de não ter mais nada. Eu falei, maravilhosa, muito bom, é isso aí. Então, a partir do momento que a gente ensina para os nossos alunos, eles vão praticando no dia a dia e vão conseguindo ter essa ferramenta excelente para manter o equilíbrio emocional. E o próprio o Eduardo também, né? Sim. Que ele também tava com essa parte, né, do intestino, da barriga também muito ruim. Sim, tomou remédio. Verdade. O Eduardo é o meu marido. E aí ele foi de uma viagem, quando ele voltou dessa viagem, ele tava sentindo muito mal, dor de barriga. E ele já tinha feito de tudo, gente. Já tinha tomado remédio, já tinha sido benzido pela tia dele, já tinha dormido, descansado, já tinha feito muitas coisas e não tinha resolvido. Vários chás que ele tomou, enfim, não tinha resolvido, continuava do mesmo jeito. E aí eu falei assim, vamos fazer uma rodada? Conduzi ele, expliquei pra ele, aí ele fez. Gente, no dia seguinte ele tava ótimo. Então o intestino já tinha lá se recomposto e aí a parte do número 2 já estava excelente. Eu falei assim, uau, muito bom. Então assim, é diariamente que a gente recebe depoimentos dos nossos alunos e que a gente pratica na gente e com a nossa família e tem essa eficácia aí de equilíbrio emocional, físico, energético, sentimental. E a causa da nossa emoção negativa é o quê? É quando bloqueia o fluxo energético do nosso corpo. Então, a EFT faz o quê? Ela libera esse fluxo energético. É como se quando a gente tem um trauma, uma fobia, um bloqueio, é como se fosse uma pilha. Vamos dar um exemplo aqui. É como se fossem bloquinhos. Então, por exemplo, na infância, você teve uma cena que ficou gravada, uma emoção muito ruim. E você vai formando, conforme a sua vida, esses bloquinhos. Você vai acumulando cenas com emoções ruins. Cenas com emoções ruins. Aí, por exemplo, chegou aqui em cima, você não consegue falar em público. E aí, o que a gente faz com a EFT? A gente vai acessando essas cenas e liberando essas emoções ruins, liberando através desses pontos. Você vai liberando, você não esquece da sua cena, você não esquece da sua história, mas você já não tem mais a sensação, a emoção ruim. Então o que acontece? Você vai liberando e por vezes rapidamente até você chega nessa emoção e essa cena base que aconteceu aqui no início. E aí, quando você consegue liberar essa emoção aqui, é como se desmoronasse todos esses bloquinhos. E aí você já não tem mais problema em falar em público. Exatamente. Assim, é uma técnica que ela tem um alívio muito imediato. A partir do momento que você está receptivo à técnica, você se permite passar pelo processo, se permite liberar essa emoção, a ter esses acessos, o alívio é instantâneo. Seja para questões sentimentais, emocionais, para questões físicas, dores físicas, é instantâneo. É muito utilizado o EFT também para liberação de traumas, para liberação de crenças limitantes em relação a dinheiro, em relação a relacionamento amoroso, em relação à saúde, é muito utilizado também, porque ao longo da vida a gente vai acumulando crenças que foram ensinadas na sociedade, dos nossos pais, da nossa família, amigos, trabalho, e aí para você ultrapassar, chegar num próximo nível de vida, independente da área, você precisa ir quebrando essas crenças, e o EFT ele é muito potente para essa quebra de crença, muito potente também para as dores físicas, como a gente mencionou nessa aula aqui algumas vezes. Então toda questão de tipo de dor física, dor nas costas, dor nos ombros, lombar, joelho, estômago, dor de cabeça, dor de garganta, porque assim,
O nosso corpo físico, quando chega a dor do corpo físico, é a ponta da linha. Toda vez que eu falo que vai auxiliar na dor física, eu não estou excluindo a parte da medicina convencional, nem os remédios, nem os tratamentos. Essa dor, ela tá te apontando algo da sua alma, que você precisa resolver, questões profundas. E aí o EFT vai ajudando a diluir essas questões profundas para não ressoar mais no físico. Então por isso que ele é tão potente na parte física. Você começa ali batendo por causa da dor do joelho, e aí já vem a cena que você machucou o joelho. E aí já vem outras coisas de adolescência, de infância, e assim você vai diluindo essa dor. Então o alívio, ele é muito instantâneo em relação à parte do EFT. É uma maneira muito fácil de fazer também, não tem segredo, a gente vai ensinar aqui pra vocês, é muito eficaz e é muito consciente. Igual eu falei lá no início, a gente procurava uma técnica muito mental. Então a técnica do EFT é uma parte muito consciente, que você faz e você está em plena consciência aqui. Tem parte energética, que você está mais relaxado, que a gente está trabalhando numa outra onda cerebral. Mas a parte do EFT é uma parte bem consciente, que a gente utiliza a onda que você está aqui, ó, em plena ciência do que você está fazendo, tá bom? Uma coisa importante também é que a gente fala de sentimentos genéricos. Então, quando a gente fala ansiedade, tristeza e outros sentimentos assim, a gente está falando de uma forma geral. Quando você quer limpar um sentimento específico, um bloqueio, um trauma, no caso, por exemplo, a gente dá o exemplo do não conseguir falar em público, é interessante que você pare um momento, bem tranquilamente, e reflita dentro de você quais são os sentimentos raízes disso. Então, por exemplo, eu vou lá em público e eu não consigo me expressar, eu travo, eu fico com medo. O que vem através desse medo? Qual é o meu medo? Ser julgada? Não ser aceita? Não ser amada? Ou eu não quero incomodar os outros? Ou eu acho que eu não sou boa o suficiente? Então é muito interessante que você chegue nesses sentimentos específicos vinculado a esse trauma, a esse bloqueio. Porque você vai ser muito mais assertivo na hora de você fazer essa limpeza. Então, todas as vezes que você quiser uma coisa mais profunda, faça essa reflexão antes e dê uma nota também para ela. Quando você faz essa reflexão, por exemplo, você vê o quanto que você não se acha boa o suficiente. De 0 a 10, quanto que você não se acha boa o suficiente? Se é 8, se é 9. Todos aqueles sentimentos que vêm junto na raiz com esse seu bloqueio, você mapeia ele para poder fazer essa limpeza. Muito bom. Vale ressaltar também sobre a imunidade, o quanto essas rodadas de EFT, de tapping, elas auxiliam no aumento da sua imunidade. Por quê? Vamos lá. Se o corpo físico é a ponta da linha e quando aparece uma dor física, uma doença, porque já chegou assim lá no pico, significa que você foi acumulando muitas coisas ao longo da sua vida, ao longo dos dias. E aí, se você pratica diariamente o EFT, essas rodadas, que elas são muito fáceis, né? São muito rápidas e simples de fazer, você vai todos os dias fazendo, você vai o quê? Faxinando essas emoções prejudiciais todos os dias. Então, é muito legal por exemplo, como eu sei os benefícios e a eficácia do EFT, ele tá na minha rotina diária. Tem épocas que eu tô ali quebrando crença de alguma área específica, tem épocas que eu tô cuidando mais da saúde, então eu vou utilizando ele e vou adaptando de acordo para cada questão, mas ele tá no meu ritual diário. Então, todos os dias eu vou o quê? Aumentando a minha imunidade, porque eu não vou acumulando sentimentos ruins, e esses sentimentos ruins, por estar esvaziando, eles param de me atrapalhar nos meus avanços, sejam eles na parte profissional, seja ele na parte relacional, seja ele na parte de saúde, porque todos os dias estou ali esvaziando, ressignificando, liberando, não deixando acumular. Então, utilizar o EFT para essa parte da imunidade, para essa parte de liberação emocional diária, para você não prejudicar as emoções e acumular lá e não saber nem para onde percorrer e ficar confuso mentalmente,
Vamos lá, já tem uma ferramenta muito potente que tem esse benefício de você esvaziar diariamente emoções prejudiciais, tá bom? O que ela faz? Ela atua no seu corpo energético, no seu corpo emocional. Aqui você não utiliza o seu corpo físico, todos os dias você utiliza o seu corpo físico. E o que você faz? Você cuida dele, você toma banho, você faz asepsia, não é? A mesma coisa são com as emoções, com as energias. O que você vai fazer? É como se fosse um banho diário. Todas as vezes que você libera, você está organizando essa energia, você está destravando, você está eliminando o excesso. Então é como se você cuidasse desse seu corpo energético, esse seu corpo emocional também. Muito bom. Então é por isso que o EFT é uma técnica tão poderosa para auxiliar no seu processo de transformação da sua saúde, do seu equilíbrio emocional, da sua prosperidade. E agora vamos para a parte da aula que você mais estava esperando. Como é que faz esse EFT que é tão luminoso assim e ajuda tanta gente? Quero me ajudar também. Primeiro, o que eu vou fazer? Vou te explicar os pontos do corpo. A May vai conduzir você a fazer uma rodada aqui. Já, exatamente. Mas eu vou te explicar primeiro os pontos do corpo. Então, como a gente falou, é uma técnica de liberação emocional, utilizando os pontos da acupuntura, mas sem agulha. É através de batidinhas, ou tapping, como algumas pessoas chamam. Então, o que acontece? Quais são os pontos que você precisa bater? Tanto faz a mão. Do karatê aqui da mão, da parte mais gordinha, então você vai pegar 2 dedinhos assim e vai bater nessa parte, igual eu e a May a gente tá fazendo. O outro ponto é aqui no topo da cabeça, bem aqui no topinho da cabeça. O outro ponto é no meio das sobrancelhas aqui, tá vendo? O outro é aqui do ladinho, nas têmporas, aqui na maçã do rosto, no buço, no queixo, aqui debaixo da clavícula, da saboneteira e aqui nas costelinhas. Esses são os pontos que você precisa ir batendo enquanto você fala as frases que a May vai falar e o sentimento que você tá, para você conseguir liberar. Como que o seu corpo libera a emoção, a dor física? Através do quê? De bocejo, através da risada, do choro, através de vômito, dependendo como você tá, através do arroto também. Toda essa parte de liberação vai acontecer de acordo com o seu corpo, é claro, mas assim, vai sair de alguma forma. O choro e o bocejo é muito comum, tá? Eu, por exemplo, ou eu bocejo muito e coisas bem profundas é choro, mas tem pessoas que é o vômito, tem pessoas que é o riso, tá bom? Então você vai percebendo como é que é a reação que o seu corpo vai ter. Mas assim, permita isso sair. Às vezes é estranho. Assim, eu vou chorar, eu vou arrotar, eu vou rir. Mas é o seu corpo liberando esse sentimento que não te serve mais. Só vai te deixar doente esse sentimento, esse acúmulo de emoção, de sentimento. Então permita liberar. É importante também falar que o EFT ele não tem contraindicação. E assim, ele pode ser inclusive feito em ressonância. O que é isto? Lembra quando eu contei pra vocês, quando a minha filha estava com febre e eu fiz pra baixar a febre dela? Ela é pequenina, ela não quis bater nos pontos, ficou meio confusa. Eu bati pra ela. Então eu falei assim, filha, pensa nessa febre indo embora, e eu fui falando as frases e eu fui batendo nos pontos. Então isso pode acontecer, às vezes tem um filho dodói, às vezes tem algum, sei lá, o filho tá no trabalho, doente distante, e aí você pode ir batendo nos pontos e liberando a dor que a pessoa, o sentimento que a pessoa tá na hora, tá bom? Então pode fazer dessa forma. E não tem forma errada de fazer. O mais importante é sempre a sua intenção. Bater nos pontos, deixar sair, liberar essa emoção e se concentrar para que você elimine esse sentimento, essa emoção negativa dentro de você, tá bom? E você pode fazer em qualquer tempo, em qualquer lugar, quantas vezes você quiser. Inclusive, muito utilizado, por exemplo, os advogados. Quando a gente fala, qualquer hora, qualquer lugar.
É literalmente qualquer hora, em qualquer lugar. A gente tem relatos de advogados que estão na audiência, chegando a hora de ir lá pro movimento da audiência e eles estão com muita vontade de chorar. Como é que o advogado vai conduzir uma audiência chorando? Então eles vão pro banheiro, esvaziam o sentimento através do FT, o sentimento de choro, o sentimento que tá na hora, e voltam plenos lá pra audiência porque a emoção já foi esvaziada, já consegue estar equilibrado, assim, qualquer hora. Às vezes você tá no trabalho, às vezes você tá numa viagem, vai para um cantinho reservado, banheiro, que seja, faz lá as rodadas, porque já vou te falar, você vai decorar os pontos e aí você consegue utilizar essa ferramenta em qualquer lugar. Então, bora lá fazer a ferramenta? A gente vai fazer hoje sobre ansiedade. Então, sobre a ansiedade, você vai perceber ela como está hoje. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre ansiedade, mas você pode ser sobre tristeza, você estar depressivo, se sentindo culpado, aí você modifica conforme o seu sentimento do dia. Mas a gente vai falar sobre ansiedade. Então, perceba agora qual é o seu grau de ansiedade. De 0 a 10, 10 é o máximo. Quanto que você está ansioso hoje? Aí agora você vai dar uma nota. Por exemplo, eu tô 9 ansioso, tô muito ansioso. E aí você anota isso, que você tá 9 de ansiedade hoje. Perceba se você tem alguma disfunção no corpo, alguma coisa tá te pegando porque você tá ansioso, seu estômago tá doendo, sua cabeça tá doendo. Perceba isso também. Perceba como que está essa emoção em você. E também quando você estiver batendo, se você lembrar de alguma cena na hora, por exemplo, alguma cena de quando você era mais novinho ou você era criança que você ficou muito ansioso, também anote para depois você esvaziar esse sentimento. E isso é muito importante. Vamos lá? Vou bater junto com vocês. Tá. Então vamos lá. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu me sinta ansioso, eu me aceito profunda e completamente. Ansiedade, 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 ansiedade. E, por exemplo, se o seu estômago estiver doendo por causa da ansiedade, aí você fala, mesmo que o meu estômago esteja doendo, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que o meu estômago esteja doendo, eu me aceito profunda e completamente. Aí se for, por exemplo, a cabeça, mesmo que a minha cabeça esteja doendo, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que a minha cabeça esteja doendo, eu me aceito profunda e completamente. Ansiedade, ansiedade, ansiedade. E se vocês podem perceber, a Shen, ela já tá liberando, tá vendo? É assim que se libera. Ela geralmente libera pelo bocejo. E aí você permanece falando ansiedade, ansiedade, umas 3, 5 rodadas até você ficar bem aliviado. Ansiedade, 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 esse sentimento, 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 esse sentimento. Quando você terminar essas 3, 5 rodadas, o que você vai fazer? Você vai fechar seus olhos, se concentrar nessa ansiedade e ver como que tá o grau dela. Se de 9 ela passou para quanto? 5, 4, e aí você faz mais, se ainda o seu corpo ainda tá com dor de estômago, ou dor de cabeça, ou se mudou, se você lembrou de alguma cena, você vai fazer novamente a sua rodada para aquilo que surgiu de novo, ou você faz para dar uma arrematada, e assim você vai até zerar a sua ansiedade. Muito bom, é muito eficiente e o alívio é muito instantâneo.
Então, pratique o EFT para você o que? Transformar a sua vida com mais saúde, equilíbrio emocional e prosperidade. Tá bom? Nos vemos na próxima aula, Sim. né?